Lucas, no capítulo 22, nós encontramos, assim como nos outros evangelhos, mas eu quero ler Lucas, capítulo 22, nós encontramos, pode ir lá para o 39, Jesus no Getsêmani. E aí o 39 diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Aqui nós poderíamos passar o dia falando sobre esse versículo, sobre o Monte das Oliveiras, sobre o que acontecia ali, sobre as prensas. Quantos lembram do que foi falado? Acho que foi a Gesa que pregou numa reunião de mulheres. Eu falei alguma coisa sobre as prensas aqui, as 4 prensas das azeitonas. Então Jesus em Getsêmani, ele passou pelas 4 prensas, foi extraído dele o melhor do que ele tinha. E aí nós vamos para o verso 40, ele foi, com seus discípulos no 39 para o Monte das Oliveiras, e chegando, 40, ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. E o que seria essa tentação? A tentação para aqueles que estavam juntos com o Mestre, a tentação para Jesus, que estava indo para o cumprimento do seu propósito, da sua missão nessa terra, que era o madeiro, que era a cruz. Era o quê? A tentação de desistir, a tentação de parar no meio do caminho, assim como Pedro tentou parar Jesus, quando Jesus anunciou que iria para a cruz. Pedro falou: eu não vou de maneira nenhuma permitir que o Senhor vá para a cruz. E Jesus repreendeu Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque para aqueles que querem andar com Cristo, precisarão estar preparados para as correções que Cristo nos dá. Nós precisamos estar preparados em oração. Em oração, nós vamos resistir a todas as tentações. Por quê? Porque uma correção do Senhor pode nos levar a desistir. Uma correção, mesmo que venha do alto, pode nos levar a desistir, a não permanecer, a parar no meio do caminho. Por quê? Porque agora isso me fez mal, eu não gostei do que ele falou. Não, se nós entendermos que ele é o nosso Senhor e nós somos o seu servo, ele vai falar conosco e nós vamos apenas fazer o que ele mandou fazermos. Se é correção, vamos corrigir. O Senhor é quem nos dá a vitória. Agora, se eu quero vencer com Cristo, eu preciso entender as orientações que ele me dá. A tentação, então, poderia ser eles desistirem no meio do caminho, não irem com Cristo, ou abandonarem todo aquele trajeto, mas Cristo é que foi até o fim. Mas a tentação também poderia ser obedecer parcialmente. Obedecer parcialmente, eu vou obedecer aquilo que me convém, eu vou obedecer aquilo que me agrada, eu vou obedecer aquilo que me faz bem, eu vou obedecer aquilo que me dá prazer, eu vou obedecer apenas até aqui. Como o Gê falou, quando nós falamos de dízimo, quando se fala de dinheiro na igreja, ora, Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação na palavra. E nós anunciamos as verdades da palavra e muitas vezes nós queremos obedecer em tudo, mas nessa parte não. Não. Por quê? Porque Jesus já havia nos advertido. Não há como servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E de todos os demônios que pairam sobre a terra, o único que Jesus chamou de Senhor foi Mamon, que está relacionado ao dinheiro. Então, o dinheiro pode ser um Deus na nossa vida. E isso pode fazer com que essa tentação nos leve a obedecer parcialmente ou desobedecer em alguma área da nossa vida. O Senhor quer que eu e você sejamos obedientes integralmente. Amém. Integralmente. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Nós não perdemos, não tomamos prejuízo quando obedecemos. Ainda que as situações, as circunstâncias estão mostrando que parece que nós vamos cair num abismo, num penhasco, parece que vai dar tudo errado. Se é o Senhor quem dá a visão, Ele também nos dá a provisão. Se o Senhor está dando a direção, eu só tenho que obedecer, e obedecer integralmente as palavras que Ele me deu. A tentação também poderia ser dar lugar ao natural. Eles estavam andando com
olhos no espiritual, no sobrenatural. Para o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Por isso que quando Jesus falava aos fariseus, os fariseus não entendiam, mas aqueles que eram discípulos de Jesus compreendiam tudo que Jesus falava. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então eu e você, como o exemplo dos discípulos, precisamos andar em Espírito, olhos no sobrenatural. As circunstâncias estão dizendo uma coisa, aquilo que nos rodeia está mostrando outra. Nós estamos diante de situações que parecem que vão fazer com que a gente não consiga cumprir determinada tarefa, ou fazer aquilo que tem que ser feito, ou muitas vezes até aquilo que o Senhor falou para ser feito. Mas com o Senhor nós podemos olhar com olhos espirituais e andar sobre toda e qualquer dificuldade, sobre toda e qualquer situação, triunfar sobre os problemas e avançar no reino com olhos no céu, porque do céu vem a nossa provisão. Então, quando nós olhamos para os discípulos e Jesus falando, e fiquem orando, chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Haviam sim coisas que poderiam tirá-los do centro do propósito. E na minha e na sua vida? Quais são as situações, as coisas, as dificuldades, os problemas que aparecem? O problema não bate na porta, ele aparece. É igual o cunhado, né? O cunhado aparece em casa. Estou aqui. Aí ele vem com uma pipoquinha, não. Eu trouxe uma pipoca. Não agrada, não gosta de pipoca. O problema aparece. E aí? O que nós vamos fazer? Problemas são feitos para ser resolvidos. Nós vamos enfrentar, nós vamos resolver, nós vamos raciocinar, nós vamos pensar, mas principalmente, nós vamos entrar no quarto, fechar a porta, e o Senhor que te vê no secreto, te recompensará. Não temas, diz o Senhor, não te espantes, não te apavores, o Senhor é contigo. Então, a tentação, ela pode tentar nos paralisar, mas a oração vai nos dar toda e qualquer vitória que precisamos. O verso 41, então, diz o seguinte: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus entra no secreto, Jesus se afasta, Jesus se ajoelha, Jesus se submete, Jesus se coloca diante de Deus. A vitória espiritual começa quando a nossa vontade termina. E nós não vamos aqui dizer que nós não podemos ter vontade própria. Temos, inclusive. Mas quando nós entendemos que a vontade do Senhor é soberana, que o Senhor tem o melhor para nós, que tudo que Ele planejou é perfeito e é bom, que tudo que Ele faz não tem erro, nós vamos o quê? Como Jesus, vamos nos submetermos à vontade dEle. Esse é um dos maiores ensinamentos que nós podemos extrair da vida de Jesus, a submissão ao Pai. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo. Deixou o seu senhorio, se tornando o quê? Homem, assim como nós. Servo, para dar o exemplo. E foi para a morte, e morte de cruz. O que isso significa? Uma morte que ele não merecia, que na verdade nós merecíamos. Mas ele foi até o fim. A vitória espiritual começa então quando a nossa vontade termina, quando nós aniquilamos a nossa vontade para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Nós precisamos nos submetermos à vontade do Pai. Nós precisamos nos colocarmos debaixo da vontade dEle. O verso 44, para nós avançarmos, diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
o medo, a angústia profunda, o pavor, a pressão, tudo isso tomou Jesus. E eu e você não passamos por medo, por angústia, por pavor, nem por pressão. Está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. É assim? Claro que não. Então nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus e entender coisas que são importantes para nós. O medo e o pavor sempre antecedem algo grande que o Senhor vai fazer se estivermos ligados nele. Olha só, conversava com um rapaz há uns 15 dias e ele veio me contar um sonho. E o sonho era que... Ele veio me falar que ele estava com um sentimento. No domingo, depois do culto, ele foi para casa e uma angústia grande tomou o coração dele. E ele não sabia explicar aquilo. Ele olhava para a situação da casa dele, estava tudo bem, a família tudo bem, as coisas tudo bem, mas uma angústia grande tomou o coração dele. E eu falei para ele, vamos olhar para Jesus? Então se prepare, porque coisas grandes vão acontecer nos próximos dias. E os próximos dias chegaram e as coisas começaram a acontecer. Então, quando nós estamos em Cristo, nós não precisamos temer. Mesmo que a angústia nos tome, mesmo que o medo venha, mesmo que aquele sentimento que você não entende o porquê está sentindo, não entende o porquê está passando, não entende o porquê está acontecendo, creia. Olhos espirituais te fazem entender o mundo espiritual. Eu não estou falando que você não pode, com algum tipo de dor, com algum tipo de situação, não pode tomar um remédio, ou entender que também tem tratamento, que também você pode fazer alguma coisa, mas você não pode deixar de ter olhos espirituais, você não pode deixar de olhar com olhos do Espírito, você não pode deixar de entender que toda e qualquer situação envolve as 3 esferas da nossa vida. Nós não podemos esquecer que nós somos tricotômicos. Nenhum momento da nossa vida vai tirar essa verdade. Então não tem como nós desprezarmos o espiritual. O espiritual sempre estará contido, sempre estará presente. E se nós tivermos discernimento de espírito para entender o que está acontecendo em determinada situação, nós vamos nessa situação triunfar sobre toda e qualquer dificuldade. Então suporte, aguente, mais um pouquinho, persevere, o Senhor é com você, a vitória está chegando, você vai vencer, e os benefícios da perseverança, eles são incontáveis. Os benefícios para aqueles que chegam até o fim, em tudo aquilo que lhe é proposto, são incontáveis. Ah, mas eu tentei e eu não consegui, eu não vi benefício nenhum. É claro, se você não for até o fim, você não verá e não viverá os benefícios da perseverança, da continuidade, de não parar no meio do caminho. Nós precisamos ser pessoas consistentes, constantes, que vão até o fim. A pressão não é sinal de derrota, a pressão é sinal de propósito. Amém? A pressão não é sinal de derrota, a pressão é sinal de propósito. Toda e qualquer pressão vai te levar ao centro da vontade de Deus. Por quê? Porque a história ou o desenho que o Senhor tem para mim e para a sua vida, pré-determinado antes da fundação do mundo, ele agora está para nós vivermos. E quando nós estamos alinhados com o céu, segundo aquilo que o Senhor falou sobre a minha e sobre a sua vida, nós começamos a viver o propósito. Mas em determinado momento, nós que somos humanos e não vamos ser 100% espirituais o tempo todo, muitas vezes desviamos um pouco do caminho. E eu não estou falando de desviar e ficar longe do Senhor e voltar à prática pecaminosa, mas eu estou falando de andar com Deus e andar longe daquilo que era plano de Deus. É possível nós estarmos na igreja, levantarmos as mãos,
em louvor e adoração ao Senhor, e ainda assim não vivermos o propósito. É possível nós passarmos a nossa vida dentro de uma igreja e não vivermos o plano original que o Senhor tem para a nossa vida. Mas quando nós entendemos que todo o caos, todo problema, toda dificuldade, para aquele que vive uma vida fiel, entendendo a santidade do Senhor, como foi ministrado aqui, todo problema, toda dificuldade, todo caos e toda pressão é uma ferramenta que Deus usa para nos realinharmos ao plano original. Nós estamos saindo, o Senhor puxa através da pressão, através do problema, através do caos, através da dificuldade. O Senhor não quer que você fique doente. O Senhor não quer que você fique enfermo. O Senhor não quer que você carregue mazelas. O Senhor só quer que você entenda o plano original. E quando você compreende o propósito que o Senhor tem para a sua vida, e através da sua vida, as coisas começam a mudar e acontecer de forma diferente. Por quê? Porque o Senhor é soberano. Vou repetir. Porque o Senhor é soberano. O Senhor sabe todas as coisas. Então, por que muitas vezes nós não perguntamos para Ele? Pergunte para Ele. Ele vai te responder. Qual é o ponto de interrogação que está te perseguindo? O Senhor sabe todas as coisas. Ele é onisciente. O Senhor pode todas as coisas, Ele é onipotente. O Senhor está em todos os lugares, Ele é onipresente. E a palavra não fala, mas eu acrescentaria mais um. O Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele é onividente. Meus irmãos, pergunte para Ele. Quando Adão se escondeu por causa do pecado, Deus fez uma pergunta para ele: Adão, aonde você está? Será que Deus, o Todo-Poderoso, não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. E por que ele pergunta para Adão: Adão, onde você está? Porque Adão não sabia onde ele estava. Adão precisava se encontrar dentro de si. Então muitas vezes nós estamos perguntando para Deus coisas que Deus está devolvendo a pergunta, para nós fazermos uma inflexão e entendermos aonde nós estamos no Senhor. Aonde nós estamos no Senhor? Será que eu me perdi no meio do caminho? Não, pastor, eu sou crente fiel. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do crente fiel que se perde no meio do caminho, mesmo continuando sendo crente fiel. Crente fiel que deixou de ir para o secreto porque está trabalhando muito. Que deixou de estar com o Senhor porque as ocupações estão tomando seu tempo. Deixou de estar com o Senhor porque as redes sociais são mais importantes. Deixou de estar com o Senhor porque as distrações me tiraram desse lugar. Mas eu continuo sendo crente fiel. E se nós sairmos do lugar do secreto, nós não veremos a recompensa. Ah, pastor, mas eu não vou para o secreto por recompensa. Eu vou porque eu amo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas mesmo assim, o Senhor promete recompensa. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Nós somos movidos por recompensa. Mesmo que a gente declare que não. Não, eu amo o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, eu amo o Senhor. Eu vou para o secreto porque eu quero estar na presença. Eu quero estar com Ele. Eu quero chorar aos pés dEle. Eu quero... porque com Ele eu não me sinto constrangido. Com Ele eu não tenho vergonha. Com Ele eu não tenho nada, não tenho reserva. Ele já viu tudo. Eu vou lá e eu rasgo meu coração. Ponto. Poderia ter terminado ali. Mas Ele ainda promete recompensa. Davi, quando derrubou Golias, ele derrubou e a gente conta a história como Davi, um homem corajoso de Deus. Mas sabia que Davi teve recompensa? Sabia que Davi teve recompensa? Então, se nós entendermos que Deus é um Deus conhecedor, criador do ser humano, e que conhece o nosso coração, conhece o ser humano assim como ele é um Deus que ele dá recompensas. Não à toa ele nos promete um galardão. Um galardão. Ele treina esse galardão aqui na terra para que a gente possa entender lá no céu. Vai dando recompensas, vai dando presentes.
Que é um presente mais gostoso do que receber a notícia que a esposa está grávida? Jesus, em nome de Jesus, as esposas que estão buscando engravidar, nessa manhã, que o Senhor derrame uma unção, que em nome de Jesus, em breve, nós possamos ver mulheres grávidas, mais mulheres grávidas, em nome de Jesus. Declaramos isso, porque nós cremos, e nós profetizamos, e nós entendemos a palavra, e nós vamos ver. Por quê? Porque o Senhor nos ensina a andar com olhos do Espírito, a propósito em todas as coisas. Então, toda pressão, mesmo que seja difícil, ela é boa. Ou você não gosta de purê de batata? Ou você não gosta de um ovo cozido? Ou você não gosta de uma carne na panela? O Tamar faz uma carne na panela de pressão. É hoje que a igreja vai almoçar? Verso 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O homem carnal, quando nós começamos a andar com olhos naturais e deixamos de andar com olhos espirituais, nós começamos a fugir daquilo que é propósito do Senhor. Os discípulos dormiram. Por que eles dormiram? Porque é uma fuga. É uma fuga. Todas as vezes que nós nos encontramos em perigo e não temos olhos espirituais para entender o que está acontecendo, nós vamos ter a propensão a fugir. Nós vamos ser puxados por uma fuga. E entenda, há fugas que são estratégicas. Como a vida de José, que é a mulher de Potifar, deu em cima dele e ele, deixou até o chinelo. Mas há fugas que nós corremos, que nós causamos. Por quê? Porque nós não estamos olhando com olhos espirituais. E não enfrentamos a situação do jeito que o Senhor espera que nós enfrentemos. Então nós não vemos recompensa, nós não vemos fruto, nós não vemos o que poderia ter acontecido. Porque nós fugimos ao invés de enfrentarmos. Assim como os discípulos, eles dormiram. Enquanto o Senhor fala, vai orar, os discípulos foram dormir. E é muito fácil a gente olhar para os discípulos e falar: tá vendo? Onde já se viu? O mestre estava orando e os discípulos estavam dormindo. Meus irmãos, quantas vezes eu acordei com dor nos ombros, dor nos joelhos, porque eu ajoelhei assim, e dormia, e o peso do corpo caiu sobre os meus ombros. Depois de 3, 4 horas eu acordei, não conseguia nem levantar, porque eu tinha dormido orando. Quem nunca? Mas, se nós entendermos que o homem espiritual, ele ora para poder enfrentar, ele busca para poder enfrentar, ele se levanta em oração para poder enfrentar, nós vamos avançar, nós não vamos mais recuar, retroceder ou desfalecer no meio do caminho. Nós vamos enfrentar toda e qualquer situação que nos for proposta pelo Senhor. Nós não vamos deixar de lado, nós não vamos recuar, nós não vamos parar diante das dificuldades. E aí você está orando por paciência, e o Senhor te coloca uma situação difícil, e você fala: eu não vou enfrentar isso. E você se esqueceu que você orou por paciência. Se você ora por paciência, Deus não é o da lâmpada lá, que vai te dar 3 desejos, segundo aquilo que você pediu. Deus trabalha de forma diferente. O Senhor vai te colocar em situações que vão desenvolver em você a paciência. Ela não vem de mão beijada. Por quê? Porque Deus é Pai. E a paternidade dele vai fazer com que a gente seja desenvolvido. Romanos capítulo 5 fala que nas tribulações é desenvolvida a paciência, experiência, esperança. Ele está produzindo algo dentro de nós. Então, quando vê a situação, enfrenta. Crente que ora, enfrenta situações difíceis. Crente que não ora, se acovarda.
Nós precisamos orar, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, nós precisamos suar sangue, como nós vamos ver na palavra, precisamos ir para a presença do Senhor, precisamos nos submeter aos processos do Senhor na nossa vida. No início da minha conversão, eu comecei a orar para o Senhor me dar ousadia. Eu sempre fui muito tímido, sabe, aqueles de se esconder atrás da saia da mãe, tipo a minha Alice, assim, muito tímido. Aí fui para a faculdade, ficava quietinho, não falava nada e tal, e fui apresentar o TCC, não apresentei o TCC, medo de falar em público. Não é mentira, não, é verdade. E um dia, quando eu encontrei Jesus, eu falei: Senhor, me dá ousadia, me dá intrepidez no Espírito, eu quero ter coragem de falar do Senhor para as pessoas, porque essa é uma dificuldade, meus irmãos, e quem tem essa dificuldade sabe o quanto é penoso, o quanto é complicado ser tímido. É por isso que os tímidos não herdarão o reino, diz a palavra. Nós precisamos ser ousados e pedir em oração ousadia ao Senhor. E aí, eu orando por ousadia, orando por coragem, o líder de jovens me ligou: Rodrigo, amanhã era feriado, amanhã nós vamos fazer uma ação evangelística em determinado bairro, nós vamos entregar folhetos nas casas e vamos falar de Jesus para as pessoas, eu queria convidar você para ir com a gente. Eu falei: mas amanhã é feriado. Então, vamos aproveitar a oportunidade, vamos lá, vamos falar de Jesus para as pessoas. Mas amanhã eu não vou trabalhar, eu queria dormir também. Não, porque... Comecei a dar desculpa. Mas por fim, o Senhor me chacoalhou e eu fui. E ali começou o destravar. Começou ali o empurrãozinho do Senhor, através da vida desse menino, foi. E eu fui lá, entreguei, falei de Jesus. Às vezes as pessoas perguntavam algumas coisas, eu falava: então, peraí, deixa eu chamar meu amigo. Vem aqui explicar para ele aqui, que ele perguntou um negócio. Ele perguntou do batismo, eu não sei o que é isso. Não sabia nada. Mas estava lá, entendendo que Deus estava me entregando aquilo que eu tinha pedido. Ele não me entregou numa bandeja e falou: toma, filho, é isso que você pediu. Mas ele me levou a passar por um processo. Não foi só aquele foi o início. Depois nós fazíamos vigília toda sexta-feira. Um grupo de pessoas, de jovens, ia toda sexta-feira para a vigília. E aí nós inventamos de fazer vigília de sexta-feira. Aí fomos lá, a primeira tinha, 15 pessoas. A segunda já tinha eu, o Milton, esse líder de jovens ali. A terceira tinha eu, ele, mais uma moça. E depois a quarta tinha só eu. Porque eles tinham falado que ia fazer só uma vez por mês. Eu falei: não, vamos fazer toda semana. E aí, toda semana a gente tem que sustentar. Então chegou uma ideia para a líder lá. Ela falou: olha, toda semana vai ter uma pessoa diferente trazendo a palavra. E aí chegou meu dia. Era de 5 a 10 minutos. Meu Deus do céu. Que semana, Leandro. Que semana. Não passava a semana. Eu não dormia direito. As coisas não aconteciam. E eu pensando o que eu ia falar. E tal, e fala, e tal. E aí chega lá, e dá dor de barriga. E vai falar, e aí fala. Falei, entreguei o recado de Deus. Você entendeu não? Eu peguei, glória a Deus, vamos orar, e vai para a vigília. E o Senhor foi me desenvolvendo. Agora, se eu começo a fugir, não, eu não vou falar. Eu não sei falar, eu não quero falar, eu não sei o que falar. Não, e aí nesse processo, a semana foi um processo grande para mim. E eu, Senhor, eu não quero mais, eu não vou mais, desisti no meio do caminho. Não é isso que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus fala que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos com os olhos fixos no alvo. Nosso alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos sim, como Jesus se submeteu a todos os processos, vamos nos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? Amém. Todo cristão tem um Getsemane. Todo cristão tem um Getsemane, que é o lugar onde o eu precisa morrer.
Qual é o teu Getsemane? Qual é o teu Getsemane? Aqui citou Isaías 6. Eu gosto muito de Isaías 6, porque Deus está ali dando uma oportunidade para Isaías se reconciliar com o ministério dele. Isaías, ele passa por um processo, até dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, para que ele pudesse reconhecer Deus como o Senhor, o Rei, assentado em um alto e sublime trono, como diz a palavra, Uzias precisou morrer. E todos nós temos um Uzias dentro de nós, que substitui a presença, que substitui o senhorio do grande eu sou, que substitui o Senhor na nossa vida. Talvez seja uma pessoa, talvez seja o seu conhecimento, talvez seja o dinheiro, talvez seja o trabalho, talvez seja... Quantas coisas poderiam ser? Mas fato é que nós temos um Uzias dentro de nós. E esse Uzias precisa morrer para que a gente possa reconhecer Deus como o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Todos temos um Getsemane dentro de nós. O eu que precisa morrer todos os dias. Todos os dias. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como que nós vamos declarar isso e não vamos praticar essa palavra? Como que nós vamos declarar que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim? E a primeira oportunidade que nós temos de fazer a nossa vontade e deixarmos a vontade de Deus de lado, nós fazemos. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz. Mas nós precisamos praticar. Quer ter a casa sustentada sobre a rocha? Quem quer ter a casa sustentada sobre a rocha? A palavra de Deus fala que aqueles que observam as palavras do Senhor e praticam são comparados àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E podem vir qualquer tipo de tempestade, problemas, dificuldades, a casa não vai cair. Todo cristão tem um Getsemane, um lugar onde o eu precisa morrer. Do jardim, Jesus é levado para o tribunal dos homens. Ah, tribunal dos homens. O julgamento. Jesus é julgado injustamente. Jesus é acusado sem ter culpa. Jesus é condenado sem defesa. Agora eu quero dizer algo para você. O julgamento dos homens não muda a sentença de Deus. O julgamento dos homens não muda a sentença de Deus. Por quê? Porque é Ele quem dá a última palavra. Amém. E não fique colocando prazo. Não fique colocando prazo para Deus te dar a última palavra. Ele vai te dar a última palavra da forma que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é perfeito em todas as coisas. Nós queremos adiantar muitas coisas. Queremos adiantar processos. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Inclusive, conhece o meu e o teu coração. O Deus que conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente o que está se passando. Sabe, às vezes eu fico desesperado em oração, tentando expressar ao Senhor aquilo que está passando dentro de mim, tentando falar para o Senhor, sabe, Senhor, eu não sei se o Senhor está entendendo, mas eu queria que o Senhor entendesse, sabe, esse sentimento. É uma preocupação, talvez, não sei. Mas Deus já viu, Deus já sabe, Deus já entende. E mesmo que você fale, você vai ser imperfeito na sua fala. Por quê? Porque Ele conhece a minha e a sua vida melhor do que nós mesmos. Então eu não preciso falar para Deus? Obviamente que sim, porque o Senhor, Ele sempre, desde o início, quis ter relacionamento conosco. Ou você acha que Deus quis escrever 10 mandamentos em uma tábua? A intenção do Senhor, a vontade do Senhor, era ter relacionamento com o povo. Era falar de frente a frente com o povo, ser amigo do povo. Mas o povo não quis. O povo rejeitou. E Moisés teve que subir e descer com a tábua das leis. A vontade do Senhor sempre foi ter relacionamento com o homem.
E às vezes nós estamos na igreja e não estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos trabalhando para Deus sem ter relacionamento com Deus. Nós estamos fazendo para Deus sem ter Deus. Não, o mais importante é o nosso relacionamento com o Senhor. O mais importante é a vida no secreto. O mais importante é eu fechar a porta do meu quarto e dizer: agora estou bem, eu estou com o meu Senhor, eu estou com o meu melhor amigo. Agora eu posso rasgar meu coração, agora eu posso falar tudo que se passa aqui dentro, porque Ele sabe das minhas dificuldades. É isso que importa para o Senhor. Então não é bom trabalhar o serviço. O serviço vem como consequência de um relacionamento. O serviço vem como consequência de um relacionamento que vai me despertar a vontade de servir. Nós não podemos servir por imposição, nós servimos por gratidão. Nós servimos por reconhecer que Deus, Ele é o nosso Senhor. Que eu, como servo, vou servi-lo e vou servi-lo com alegria. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o serviço ao Senhor se tornou um peso, não é mais para Deus que você está fazendo. Mas se o serviço ao Senhor está leve, continue. Mas não deixe de se relacionar com Ele. Não deixe de se relacionar com Ele. Então, veio julgamento. Jesus foi culpado, Jesus foi injustiçado, Jesus foi julgado, mas estava tudo nos planos do Senhor. Pastor, eu estou sendo injustiçado, estão me julgando, estão me caluniando, estão falando mal de mim. Fica na presença. Tenha compromisso com a verdade. O que tem a ver a verdade com a justiça? A verdade é o que atrai a justiça do Senhor sobre a nossa vida. O compromisso com a verdade atrai a justiça do Senhor para a nossa vida. Lembra daquela história? Lá em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus tinha lá a couraça da justiça, ela passava a cintura e o que suportava a couraça era o cinto. E quanto mais o cinto estiver ajustado, mais a justiça do Senhor está sobre a nossa vida. A verdade, que é o cinto da verdade, precisa estar ajustado em nós, para que a justiça do Senhor também esteja conosco. A verdade sempre nos respalda. Estou com compromisso com a verdade. O Deus da justiça, o justo juiz, está comigo. Agora, se eu conto alguma mentirinha, Ele vai se retirando e vai falando: eu não tenho parte com Ele. Nós precisamos ter compromisso com a verdade. O julgamento dos homens não vai mudar a sentença de Deus. Quem vence no secreto nunca vai se perder no público. Quem vence no secreto nunca vai se perder no público. Jesus permaneceu firme por quê? Porque ele já havia vencido no Getsemane. Jesus permaneceu firme porque o Senhor entregou a vitória dele no secreto. E então ele vai para a cruz. Lucas capítulo 23, no 33. Nós vamos ler a partir de 33, que diz o seguinte: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Houve ali o silêncio de Jesus. Isaías 53 profetiza que, como um cordeiro mudo, sendo levado à matança, assim permaneceu Jesus, em silêncio. Jesus não se defendeu, Jesus não ergueu a sua voz, Jesus não brigou com ninguém. Pelo contrário, quando o Pedro de novo cortou a orelha do soldado, Jesus se opôs àquela atitude, colou a orelha do soldado mau. Jesus foi crucificado entre dois pecadores.
Jesus foi crucificado entre dois pecadores. E o que isso significa? Significa que nós precisamos valorizar os relacionamentos. Às vezes, nós nos desviamos, nós nos afastamos de pessoas. Por quê? Porque nós achamos que, por não professar a mesma fé. E olha, nós precisamos ter cuidado, porque tem situações que nós vamos sim, de fato, ter que nos afastar. Amém? Tem situações, tem pessoas, tem que nós vamos ter que nos afastar. Mas firmes no Senhor, nós precisamos valorizar os relacionamentos. Nós precisamos entender que nós precisamos propagar o Evangelho. Nós precisamos estar em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos influenciar pessoas. Nós precisamos propagar o Evangelho do Reino, estabelecendo esse reino aonde nós estamos. Nós precisamos ser pequenos cristos aonde nós estamos. Nós precisamos chamar a atenção de outras pessoas, como a palavra diz, que somos luz, iluminar o ambiente, iluminar os corações, iluminar a mente, iluminar a visão, que as pessoas possam enxergar Cristo em nós, reconhecendo que não somos mais nós de fato que vivemos. Fomos transformados. Jesus estava entre dois pecadores. E o céu escureceu, o véu se rasgou, e Deus estava abrindo um novo caminho. As 3 palavras da cruz foram perdão, Pai, perdoa-lhes, perdão para quem não merecia, perdão para mim e para você, perdão que a cruz nos traz, perdão que a cruz nos constrange, o perdão que nós recebemos sem merecer. Cristo não merecia estar lá, a cruz não era para Ele, mas Ele foi, Ele morreu por nós, Ele pagou o preço, Ele derramou o seu sangue, Ele nos comprou. Aquilo que era devido, nós não devemos mais. A duplicata já foi paga, já foi rasgada. Nós estamos livres no Senhor por causa do seu sacrifício. Também além de perdão, na cruz, salvação. Hoje estarás comigo no paraíso, disse ele. Isso é o quê? Isso é graça para aquele que se arrepende. E o que é graça? É um favor que, mais uma vez, nós não merecemos. Para quem? Para aquele que se arrepende, para aquele que se rende ao Senhor, para aquele que reconhece a sua falha, para aquele que reconhece que precisa e depende de um Salvador, para aquele que realmente quer se entregar a Jesus. E também, além de perdão e salvação, a vitória. Está consumado. A vitória que nos garante vitória. A vitória que nos garante vida. A vitória que nos garante salvação. A vitória que nos garante vida eterna, mas também nos garante vida abundante nessa terra. A vitória que nos garante continuarmos com Cristo, porque dele é a vitória. A vitória que faz com que a gente avance, sabendo que nele nós somos mais do que vencedores. A vitória sabendo que as lutas são para nos forjar e a vitória está logo ali. Vamos permanecer, vamos continuar, vamos perseverar, vamos avançar, porque a vitória, ela é ganha em nome de Jesus. Ó morte, onde está a morte? A morte foi tragada pela vitória. Está consumado. O Senhor é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há mais dívida, não há mais condenação, não há mais separação. A cruz não foi o fim de Jesus. A cruz foi o fim do pecado. A palavra de Deus fala que o pecado está batendo na nossa porta, mas cumpre a nós dominá-lo. A cruz não foi o fim de Jesus, foi o fim do pecado. Mas o pecado não acabou. O pecado não acabou, mas isso nos garante vitória sobre o pecado. Reconhecer a santidade de Deus nos levará a entender que sejamos santos como Ele é santo. E viver uma vida de santidade, uma vida que foge do pecado, entendendo que o pecado agora é um acidente na nossa vida.
Todas as vezes que ele acontecer, ele vai ser tratado como um acidente, e nós vamos nos arrepender, nós vamos voltar, e nós vamos deixar o erro para trás, prosseguindo mais uma vez, olhando para a santidade do Senhor. Por quê? Porque nós somos santos como Ele é santo. Então, a vitória para nós sobre o pecado na cruz do Calvário. E a cruz foi o auge da consumação, foi o auge daquilo que representa para nós hoje toda e qualquer vitória que precisamos no Senhor. Agora, não parou por aí. Não parou por aí. Porque tinha mais um passo a ser dado. Tinha um túmulo a ser visitado. E o silêncio para os discípulos parecia o fim, mas para Deus era só um intervalo. Assim como na transição de Malaquias a Mateus, nós vemos páginas em branco, o período interbíblico ou intertestamentário que nós encontramos na história, na linha do tempo, onde houve silêncio de Deus, não havia mais representantes do Senhor, não havia mais profetas, não havia mais quem falasse em nome do Senhor. Deus não falava mais por intermédio de ninguém, mas a sua soberania continuava trabalhando. É como se Deus estivesse por trás das cortinas, o teatro acontecendo, a cena acontecendo, e Deus como um diretor, por trás das cortinas, regendo toda a história e levando a história ao final, o que culmina na ressurreição de Jesus. O final porque acaba a missão de Jesus nessa terra, mas começa então a missão da igreja. Agora, revestidos de autoridade, eu e você, como igreja, somos responsáveis por continuar a obra que começou em Cristo, passou pelos discípulos, pelos apóstolos, por homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença em seu tempo, mas continua. Atos capítulo 28 é o último capítulo desse livro que conta os atos dos apóstolos, mas nós, a Igreja de Cristo, somos o capítulo 29 desse livro. E precisamos continuar escrevendo a história do Evangelho nessa terra. Por quê? Porque não foi fácil, não foi pouco, não foi barato, foi um preço muito alto que foi pago na cruz do Calvário. Para nós, não custou nada, mas para Cristo custou a sua vida, custou a sua majestade, custou a sua dignidade, custou o seu sangue, custou a vergonha, a humilhação. Jesus se entregou por mim e por você. O silêncio de Deus não é ausência, o silêncio de Deus é estratégia. Deus trabalha quando não vemos. O céu nunca vai entrar em crise. Amém. Falávamos semana passada sobre as obras. E quando a gente começa uma obra, parece que não vai acabar, parece que não vai dar. Fizemos um planejamento para acabar sexta-feira. Segunda a gente volta aonde? Tem que acabar a obra. Meu Deus, parece que não tem fim. E o orçamento era tanto, agora está tanto. Precisa pedir mais isso, precisa pedir mais aquilo, precisa aumentar isso, precisa aumentar aquilo. Mas as obras que o céu opera, o orçamento nunca acaba. Os profissionais nunca se cansam. E eles continuam bradando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos do Senhor nunca se cansam. E vão continuar até que nós sejamos arrebatados e possamos estar todos juntos também clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós precisamos continuar. O céu nunca vai entrar em crise. E no terceiro dia houve a ressurreição.
Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A morte foi vencida. Nossa fé não é um morto. Nossa fé não é em um morto. Nossa fé é em um Cristo que vive e reina para todo o sempre. É por isso que nós não falamos de religião. É por isso que nós não somos religiosos. É por isso que nós não falamos sobre uma religião A, uma religião B ou uma religião C. Nós falamos do único que é capaz de nos salvar. Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Todas as outras invenções do homem, que são chamadas de religião e tem um Deus como líder. Pode pesquisar a biografia. Já foi. Está mortinho da Silva. Foi. E Cristo não. Cristo continua vivo. Cristo continua entre nós. Cristo continua fazendo as suas obras de transformação. Cristo continua fazendo os seus milagres e entregando coisas lindas nas nossas mãos. Cristo continua nos dando vida. Cristo continua nos dando saúde. Cristo continua nos dando alegria, mesmo quando estamos passando por dificuldades. Cristo é a própria bondade. Glória a Deus. Ele saiu do túmulo para provar que nós também podemos viver. Ele saiu do túmulo para provar que nós também podemos viver. Amém. No jardim houve submissão, na cruz houve redenção e no túmulo houve vitória. Se ele venceu a morte, ele também pode vencer o que está te prendendo hoje. Amém? Amém. Há algo mais Difícil do que a morte? Há enfermidade mais grave do que a morte? Há coisa mais do que a morte? Não. Nós lutamos pela vida. Nós temos O nosso instinto é de defesa da vida. O nosso organismo defende ali, em todo tempo, se tem alguma célula intrusa, o nosso organismo vai trabalhar para que a vida seja mantida. Nós fomos criados para a vida, e não somente para a vida nessa terra, mas para a vida eterna. A eternidade está dentro de nós. Agora, se o auge de todas as coisas é a morte, Jesus venceu a morte. Há coisa difícil para Deus? Existe algo que Ele não possa vencer? Se Ele venceu a morte, Ele pode te dar a vitória sobre aquilo que está te prendendo hoje. Ele pode te dar a vitória sobre aquilo que está te fazendo mal, sobre aquilo que está te preocupando, sobre aquilo que você acha que não tem vitória, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ele pode. E Ele quer. Dentro de um processo. Então, que nessa manhã nós possamos ter a consciência de que nós não podemos, questão de sobrevivência, não podemos sair da presença de Deus. Nós não podemos virar as costas para Jesus. Nós não podemos permitir que outra coisa seja colocada no lugar do nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos permitir que outra situação nos tire desse lugar que é prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos entender que o caminho que Jesus fez até a vitória sobre a morte é o caminho que nos garante hoje a vitória sobre todas as coisas. Amém? Amém. Essa manhã é uma manhã de celebração. É uma manhã de celebrar tudo que o Senhor tem realizado. Esses dias eu estava em uma contagem, uma missão, e eu falei, Senhor, só falta tanto tempo. E Deus na hora falou assim, mas olha para trás e veja tudo que você já venceu. Porque nós temos tendência A olhar para aquilo que falta e não celebramos aquilo que nós já temos. Tendência a olhar para aquilo que nós não conquistamos, esquecemos daquilo que nós já
recebemos do Senhor. Recebemos vida, recebemos salvação, recebemos saúde, recebemos alegria, recebemos paz, recebemos sustento, recebemos suprimento, recebemos amigos, recebemos irmãos, recebemos família, recebemos filhos, recebemos... Quantas são as coisas que nós recebemos do Senhor? Sem contar as materiais. E do que nós estamos reclamando? O que está fazendo falta? Nós não precisamos de mais nada. Tudo que Jesus fez é suficiente. E a obra está consumada. Agora nós precisamos de um posicionamento para nós vivermos tudo que Ele conquistou na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém.